Oiê, bom dia. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não secarão os seus frutos e viverá. Que Deus é a nossa esperança. Sim, temos que declarar isso em todo tempo, em nossa vida, em todos os momentos. Por quê? Porque, na verdade, assim, o que é a esperança? Né? Se pararmos para pensar, tem um autor, né, Pérez, eu gosto muito dele. Em 2005, eu li um artigo que ele escreveu, li alguns livros dele, e ele diz que a esperança ela é universal. Olha que legal. Você vê a esperança, sabe, em todos os países, em todos os locais. Você vê a esperança em todas as pessoas. E aí a gente começa a perceber que a esperança, além dela ser universal, ela é única. Olha que lindo, e ela é pessoal. Então, olha que bacana, quando você descobre que a esperança é única e é pessoal, você percebe assim, opa, peraí. Então, não é apenas um sentimento que eu posso ter ou não ter. É um traço da nossa personalidade, né? E aí cabe a nós desenvolver habilidades para ter a esperança, entendeu? Para aumentar esse reservatório, né? Se é que podemos dizer assim, entende? Se existe se pudéssemos medir a esperança, eu te digo que precisamos, em nome de Jesus, alimentar essa esperança, nos mover, né? Porque na verdade a esperança é o quê? Esperança significa você ir em busca de um objetivo. E que não tem nenhum objetivo na vida. Entendeu? Não tem esperança. Pessoas que se perdem em seus objetivos, em suas situações, Marlene, é porque vivem sem esperança. Tá? Então a esperança ela é assim fundamental, né? E nessa descrição de Pérez é interessante porque ele coloca a esperança como uma paixão do possível. Tá? Então, eu quero deixar essa frase aí para nossa meditação, para a gente começar já a mudar, né, a nossa perspectiva de vida, mudar o nosso coração, já começar a sonhar, sabe? Começar a ter objetivos na vida, porque esperança é isso, sabe? Esperança é a paixão pelo possível. Porque, Marlene, como você disse, né, há todo um processo, né, e para se gerar esperança. E o que acontece é como uma criança que está tendo um aprendizado, ela não pode queimar etapas, entende? É um processo onde essa criança ela vai estar passando por obstáculos e ela vai estar vencendo esses obstáculos. E com a esperança é exatamente assim. A pessoa precisa vencer os obstáculos que surgem na vida. E aí a gente vem em segundo, eu até fiz um registro aqui em segundo Tessalonicenses, que diz que Deus dá paz, Ele dá a paz em todas as circunstâncias. Então, olha que lindo, que bênção para a nossa vida, né? Então, independente das situações, dos obstáculos que surgem à nossa frente, temos que ter essa confiança, ter essa certeza de que Deus ele está dando a paz diante das circunstâncias que estamos vivendo, seja ela a perda de um trabalho, seja ela uma doença física, seja um luto, né? A perda de alguém. Na verdade, tudo eu considero luto. Tudo que é perda traz dor, né? E dor lembra o quê? Luto, né? E assim, para vencer, nós temos que ter o quê? Essa esperança firme em nós, sabendo que todo esse processo ele traz o quê? Obstáculos, né? E quando a gente se vê diante do obstáculo, a gente tem que lembrar que são desafios e que precisamos vencer esses desafios. Enquanto quando nos posicionamos e decidimos vencer esses desafios, nós alcançamos. E o bonito disso tudo é que assim a gente vê claramente que os filósofos não deram muita atenção à palavra esperança, não, sabe?
para eles, eles deram mais atenção. E se você fizer um percurso, né, pelos filósofos, você vai ver que eles deram muita atenção às virtudes, como a prudência, a justiça, a amizade. A esperança eles deixaram meio que assim um pouquinho de lado, né? Mas a gente vê que na teologia, meu Jesus, a esperança ela surge com uma força total, né? Ela surge numa tríade. E nessa tríade você vê a fé, a esperança e o amor. Então, quando você me fala dessa frase que a Angélica escreveu, né? Eu lembro dos desafios que ela, assim como muitos outros, precisam vencer neste momento de pandemia e até antes da pandemia, né? Estavam tentando vencer e precisarão vencer após, porque não é só a condição da pandemia que nos leva a um estado, né, de ter que vencer algo, né? Na verdade, nós precisamos ficar como no Salmo 46, que fala que o Senhor, ele está ao nosso redor, ele nos guarda, ele é o monte, né? Ele é a torre forte. Então, assim, quando nós nos vemos dentro dessa tríade, fé, esperança e amor, e cremos que o Senhor é quem nos guarda, nos protege, quando eu digo guarda, eu estou dizendo também das nossas emoções. Eu digo também em relação ao nosso intelecto, ao que estamos colocando a nossa mente, sabe? Só Deus tem acesso a isso. Então, olha que maravilha, olha que oportunidade nós temos. Então, eu acredito assim, realmente não vence aquele que não tem esperança. Se ele não tem esperança, eu creio muito nisso. Ele não quer ter. Né? Então a pessoa tem que se mover, né, em direção a conquistar, sabe? A aumentar, digamos assim, esse depósito de esperança. É um exercício para a esperança. Vamos viver o agora, tá? Marlene, por quê? Porque a esperança, ela não é esperar, né? Tem pessoa que diz assim, eu tenho esperança que eu vou conquistar. E fica esperando, digamos assim, esperançoso, né? Esperando, né? Parado, entendeu? Isso não é esperança. Esperança é você ter um objetivo e a esperança, ela se baseia em dois pilares, que é o da iniciativa e do caminhar. Né? Então, quando você me diz, cita esse aí, Romanos 8, né? Romanos 8, existe assim essa tríade que eu falei, fé, esperança e amor. E quando você percebe mais precisamente a esperança, que é o nosso tema, e que ela está nesse pilar, né, para que ela exista, que é a determinação e o caminho, você entende que a esperança, ela não é parada, entendeu? Ela precisa estar em movimento, né? E aí muitas pessoas colocam os seus projetos, sabe, a nível de futuro, ou pensa assim, eu queria ter conquistado, mas não conquistei, ou seja, está colocando a nível de passado. Isso não é esperança. Nós precisamos entender que existe um tempo, sabe, Marlene? E o tempo, eu não estou dizendo do Kairos, do tempo de Deus, eu estou falando do nosso tempo cronológico, né? Então, dentro do tempo, se você olhar numa linha linear, o tempo ele é linear. O nosso tempo, né, aqui na Terra, ele é linear. E aí você nota que o tempo ele é formado de agoras, né? Então, assim, por exemplo, né, eu sendo mais clara, hoje pela manhã eu tive o meu agora, quando eu levantei, né, eu pensei, voltei para mim, pensei em mim, falei com meu Deus, né, meu cafezinho. Agora, olha só, agora é outro agora, né? Eu tô aqui com você. Então, olha que bonito, o tempo ele é linear. E qual é a sustentação desse eixo? É o agora. Né? E as pessoas vivem, né, no caso, no passado. E eu quero deixar bem claro isso para para vocês que estão nos assistindo, né? O quanto é importante ter esperança na vida, né? Ela faz bem para a saúde física, ela faz bem para a saúde mental, porque ela está linkada, né, aos objetivos que temos na vida. E é interessante que eu quero deixar para você, dentro desse tempo, né? Você não tem que viver no passado e nem viver no futuro. Por favor, gente, para com isso. Eu estou te falando agora como voz de amiga, de terapeuta.
desista desse passado e desista desse futuro. Você tem que viver esse tempo que nós vivemos linear, é o agora, entendeu? Então, o que eu tenho no agora? O agora é que sustenta isso, né? Então, o passado é o que? É saudade, entendeu? E a gente tem que lembrar do passado, lembrar, assim, das coisas boas que tivemos, sabe? E ele vai nos trazer algo até para viver aqui no agora, né? Mas lembrar que ele é saudade. E lembrar que o futuro, ai, gente, o futuro são sonhos. Olha que lindo isso, sabe? Quando você descobre que o passado é saudade, você sofre menos a dor da perda, a dor de alguém. Você sabe que o vazio está preenchido pela saudade, pelas lembranças que você tem de alguém ou de uma situação que você viveu. E em relação ao futuro, você não tem que lembrar do futuro, são os sonhos, né? E sonhos está aqui dentro, e eu vou me mover em direção a esses sonhos no agora. Olha que lindo isso, Marlene. Então, essa esperança, né, que temos em Jesus, que você fala de Romanos 8, você fala da salvação, eu penso assim, quando eu lembro do passado, eu lembro de Gênesis, né, da criação, tudo que Deus fez. Você pega lá Gênesis e vai lendo, né, o capítulo 1 e você vai vendo tudo, vendo toda a criação de Deus. No meio, olha que lindo se você fosse linear esse tempo nosso, né, colocar dessa forma, né. No meio você vê Jesus Cristo cumprindo o papel dele. E aí, o final, que é o futuro, né? Que são os nossos sonhos, que é a nossa esperança, o futuro, ele é o quê? É a Nova Jerusalém. Então, assim, não tem como a gente compartimentar, sabe, a nossa vida vivendo só do passado ou vivendo só do futuro, tá? Quero deixar isso bem claro para vocês, gente, por favor. É um exercício para o dia a dia, é um exercício para a esperança. Vamos viver o agora, tá? Eu também quero aproveitar, né, esse momento de fala, mandar um abraço para o Robson do Azaí, Renata, é uma família muito querida, né, que eu tenho muito apreço em minha vida. Os demais eu não vejo aqui, mas você já mandou um oi, né? Karine Pires, que eu amo, foi minha aluninha, amo de paixão nessa adolescência. E vamos lá, tá? Olha só, Marlene, quando você fala assim, a perda da esperança, né, pode causar depressão, endurecer sentimentos e prejudicar os nossos relacionamentos, pelo que eu entendi. Então vamos por partes. Bom, a depressão, Marlene, a princípio, é algo assim que está muito relacionado ao humor, entendeu? Então, assim, se a pessoa oscila muito o humor, ela pode vir a entrar num estado depressivo. E aí o que acontece? A gente percebe que na depressão existe um vazio muito grande, né? A depressão, assim, é um vazio. E aí, quando você conversa com uma pessoa que está com depressão, ela não sabe nem te informar exatamente o que ela está sentindo, né? E aí ela começa a ter, digamos assim, uma desesperança, entendeu? Esse vazio, ele começa a ser preenchido pela desesperança, entende? E aí o que acontece? Como eu disse no início da live, a esperança é um traço da nossa personalidade. Então, tem pessoas que têm assim, um alto índice de esperança, tem pessoas que têm um baixo índice de esperança. Então, assim, isso é inerente ao indivíduo, né? Então, nós temos que desenvolver habilidades para que a gente possa, assim, aumentar a nossa esperança. Né? Aqui em casa, eu costumo dizer com o meu esposo, né? Ele é muito esperançoso. Às vezes eu digo assim, isso não é legal, não é bom. E ele já diz assim, não, ué, que isso? Cadê a tua fé? Ele fala muito de fé, né? Aí eu logo atento, eita, tá faltando esperança em mim, deixa eu, né, me abastecer. E aí, olha como que o outro, nas situações, nos sinaliza, sabe? Sempre pontua alguma coisa com uma palavra, um gesto, uma fala, né? E aí não é o outro, sou eu, entende? Então, quando olhamos para nós, começamos a ver, peraí, o que está pouco, né? O que está demais, o que eu preciso equilibrar, né? E aí o que acontece? Dentro dessa situação que eu estou colocando para vocês de muita esperança ou pouca esperança, essa pessoa que tem muita esperança, para você compreender bem, você vai se visualizar nisso.
é aquela pessoa que aceita os desafios. E é tão interessante que você fala assim, nossa, estava tão difícil, né? A pessoa fala, não, tranquilo, não achei. Você é uma pessoa assim, Marlene. Minha amiga, eu tô te entregando na live. Totalmente, totalmente. Totalmente. Às vezes eu falo assim, Marlene, isso, a Marlene, não, pega isso, pega aquilo, acrescenta. Aí eu fico, gente, ela é cheia de esperança, né? Então a esperança, eu não quero entrar na linha do otimismo, mas é um braço, tá? Da esperança. Então é uma pessoa muito assim, positiva, sabe? Então essa pessoa, ela vai ser cheia de emoções boas, entendeu? Todas as nossas emoções são boas, mas eu quero dizer boas no sentido assim, de positivas, emoções que lhe faz bem, que faz bem o outro, né? Que é a alegria, que gera felicidade, entendeu? E aí o que acontece? Se você colocou a perda da esperança. Então vamos lá. Se você perdeu essa esperança, se você não tem essa esperança, o que vai estar acontecendo com você? Você vai estar se deprimindo, entendeu? Porque você vai estar se enchendo de desesperança, esse vazio vai estar sendo preenchido pela tristeza, tá, gente? E o oposto dessa tristeza, né? O que seria? Seria a alegria. A alegria nos torna mais brilhante, a alegria nos torna mais criativa. Gente, alegria é tudo de bom, sabe? A alegria faz com que a gente peça ajuda para alguém, faz com que alguém ofereça ajuda para a gente, porque vê uma autoconfiança na gente, porque você foi até o outro. Olha que bacana. Então, assim, a alegria ilumina. E a questão da criatividade é muito forte dentro da emoção, no caso, alegria. E aí o que acontece? Você começa a criar e você ver caminhos onde você não via caminhos, onde você não via soluções. Então isso é lindo. Então a perda da esperança, no caso, pode causar? Sim, porque aí você vai se encher, tá? O teu vazio, né? De sentimentos ou, digamos assim, não, de emoções, né? Negativas, você vai se tornar uma pessoa muito pessimista e, é claro, você vai querer se enclausurar, vai se afastar das pessoas. O contrário de quando você é cheia de esperança, que fica iluminada e se aproxima das pessoas, tá? Outra coisa, né? Dentro aí dessa pergunta sua, eu achei interessante porque essa desesperança, ela leva a uma angústia muito grande. E coisa triste é a pessoa angustiada, gente. Então, assim, olha, joga fora a angústia, joga fora a tristeza, porque isso é o oposto da esperança, sabe? E isso não condiz com um pilar muito importante que a gente tem que ter na nossa vida, que é Deus, sabe? Então, quando a gente se apega em Deus, sabe? O que se manifesta? Manifesta a fé que você tem, entendeu? Manifesta a graça dele, manifesta o amor. E aí você diz assim, só pode ser Deus, né? Sim, foi Deus, mas você teve também a iniciativa, né, de ir até Deus. Você teve também a iniciativa de olhar para você e mudar, trabalhar os pensamentos, né, positivos ou negativos, pensamentos bons ou ruins. Então, assim, é muito importante para que você não tenha o teu coração endurecido. Falta de alegria, gente, ela endurece, sim, os músculos. E aí o coração é o principal órgão que sofre com tudo isso, tá? Então, vamos ficar atentas, combinado? Então, você tocou num ponto muito interessante, né? Como eu falei, Deus, né? Nós temos que ter um objeto de sustentação. Assim, para mim, esse objeto de sustentação é Deus, entendeu? E eu apresento, sabe? Deus, apresento Jesus às pessoas, né? O Espírito Santo. Então, assim, esse objeto de sustentação é muito importante na vida da gente, né? E o que acontece? Você falou da tristeza, Marlene, disse aí que até chorou aí diante da minha fala. Por quê? Nós podemos sim, foi o ponto importante que você tocou, podemos sim nos sentir tristes, ter momentos de tristeza. Lembra que eu falei dos agoras, que formam o nosso tempo presente? Vamos ter momentos de tristeza? Sim. Agora, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 20 dias, 30 dias, aí já não é mais um estado de tristeza, aí já se torna um estado depressivo. Entendeu? Por isso é importante termos esse objeto de sustentação. Gente, por favor, o objeto de sustentação não pode ser um carro zero, não pode ser um emprego novo, não pode ser um salário altíssimo, não pode ser uma roupa nova.
Entende? Quando eu digo objeto de sustentação, eu quero falar para você de coisas. Eu estou falando e quero falar e deixar, né, para você registrado que eu quero falar, eu estou falando de afetividade. Entendeu? Esse objeto de sustentação, no caso, você tem que buscar através da afetividade. Quando você abraça alguém, quando você olha para alguém, quando você tem contato com alguém. Hoje, aqui nessa teleconversa, entende? Nós estamos trabalhando o afetivo, né? Estamos vivendo um período de isolamento social, que eu vejo assim, quando eu uso essa palavra, eu vejo que é um isolamento físico. Eu estou aqui, todos vocês estão aí bem distantes, mas socialmente nós estamos conectados, né? Tem muitos recursos, tem a ligação FaceTime, já fizemos várias, né, Marlene? Onde a gente conversa, tem o nosso bate-papo, entendeu? Onde você usa o WhatsApp, envia uma mensagem, envia uma foto de algo que está fazendo e aquilo renova o dia da pessoa. Você envia uma frase, um versículo bíblico, uma palavra. E aí o que acontece? Você pode ter períodos de tristeza, mas não ser constantemente triste. E o objeto, né, que você tem que se apegar, queridos, é aquilo que é afetivo. E pô, um sorriso no rosto, tá? É muito importante. Certo. Eu vou fazer um encerramento com vontade de chorar agora, né? Aí Paulo, você nunca viu uma terapeuta chorando? Choro, gente. Também sinto dor, também sinto tristeza. Me procuro também me encher de esperança, aumentar o meu reservatório. E o que eu quero deixar para você, nesse término, né, de live, são os benefícios da esperança, tá? Tem muita coisa para ser dita, mas eu diria que ele diminui o sofrimento psíquico, sabe? O sofrimento da mente, porque você não vai estar ali parado, vendo que desesperançoso, vendo que nada aconteceu. Então, o benefício primeiro dele é que ele diminui o sofrimento psíquico. Outra coisa muito importante também, ele aumenta a nossa capacidade, a esperança aumenta a nossa capacidade de lidar com as situações. E é tudo que precisamos nesse momento, onde tudo se mostra tão novo, tão inseguro, tão improvável, tão impossível. Tá? Outra coisa também, ela evita o desespero. Gente, olha que lindo, a pessoa que não tem esperança, que está desesperançosa, ela fica muito desesperada. E aí, quem tem esperança, tá? Um dos benefícios dela é que ela evita o desespero. Então, olha que lindo, né? Que você possa aplicar isso na sua vida, não ficar desesperada nunca. Lembra que você tem esperança em você, sim. Não importa, é como a fé, né? Não fala, se tiveres fé de um tamanho de um grão, falarás aos montes e eles se transportarão. E aí, quando eu lembro disso, né? Você pensa na fé, não importa se é um traço da personalidade, não importa se eu tenho menos ou se eu tenho mais. O que importa é que eu preciso desenvolvê-la, tá? E aí fica aí essa mensagem para você, ela diminui a tua dor psicológica, ela lhe dá condições para lidar com as situações e ela tira o desespero. E eu quero deixar uma frase que diz assim: esperar é caminhar, e caminhar é a própria vida, né? E o que acontece, né, quando eu digo, por que eu estou deixando essa frase para você? Certa vez, um piloto, ele estava pilotando e ele caiu nos Andes. Essa história é uma história contada por um autor, né? É Saint-Exupéry. É isso, Marlene? Sim. Isso. E aí eu achei interessante quando eu li, eu guardei para mim. Ela tem muito a ver com a esperança, porque esse piloto ele caiu, né? Estava pilotando e o avião dele caiu nos Andes. E aí ele se viu numa situação onde ele não tinha nenhum parâmetro, ele não tinha como ter um objetivo ali. Para onde eu vou, o que eu faço? Ele caiu ali nos Andes, cercado por neves e sozinho. E aí, gente, o que aconteceu com ele? Passaram-se 4 dias, e ele ali naquela mesma condição, e ele decidiu dormir. E esse dormir me lembra o quê? Me lembra aquela pessoa que se volta para dentro de si. Entendeu? Então, naquele momento, ele dormiu, ficou ali quietinho, porque ele não tinha o que fazer. E quando ele despertou, ele percebeu que havia esperança na alma dele. E quando ele percebeu que havia esperança na alma dele, ele disse assim:
eu vou caminhar, porque eu sei que a minha esposa pensa que eu estou vivo. E assim ele fez, e após alguns dias ele foi recuperado, né? Foi resgatado. Eu deixo essa história para vocês como a conclusão do nosso encontro hoje, porque esperança é isso, é dar um passo a cada dia, é dar um passo sabendo que com esperança não existe o impossível, tá? Na esperança só existe o possível. Tá? Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, que você seja cada vez mais uma pessoa esperançosa, tá? E lembre-se, esperar, né? Esperança não é esperar, esperança é caminhar. E o caminhar é a própria vida que você vive. Lindo, lindo. Muito bom. Muito bom.